Pasta 6. 6. Cidade das Cinzas. No fim, Isabelle fez apenas 2 marcas em Clary, uma no dorso de cada mão. Uma era o olho aberto que havia na mão de todos os caçadores de sombras. A outra era como 2 foices cruzadas. Isabelle disse que era um símbolo de proteção. Ambos os símbolos queimaram quando a estela tocou a pele. Mas a dor diminuiu enquanto Clary, Isabelle e Alec iam para a zona sul no táxi negro cigano. Quando chegaram a Second Avenue e saltaram, as mãos e os braços de Clary pareciam leves como se ela estivesse usando asas de água em uma piscina. Os 3 ficaram em silêncio enquanto passavam sob o arco de ferro e entravam no cemitério de mármore. Na última vez em que Clary tinha estado naquele pequeno jardim, estava correndo apressada atrás do irmão Jeremiah. Agora, pela primeira vez, notou os nomes marcados nas paredes. Youngblood, Fairchild, Thrushcross, Nightwine, Ravenskar. Havia símbolos ao lado dos nomes. Na cultura dos caçadores de sombras, cada família tinha o próprio símbolo. O dos Wayland era um martelo de ferreiro. O dos Lightwood era uma tocha. E o de Valentim, uma estrela. A grama crescia sobre os pés da estátua do anjo no centro do jardim. Os olhos do anjo estavam cerrados, as mãos esguias fechadas sobre a haste de um cálice de pedra. A reprodução do cálice mortal. A face de pedra era impassível, riscada de sujeira e fuligem. Na última vez que vim aqui, o irmão Jeremiah usou um símbolo na estátua para abrir a porta para a cidade, disse Clary. Eu não ia querer usar um dos símbolos dos Irmãos do Silêncio, disse Alec. Seu rosto era severo. Eles deveriam ter sentido a nossa presença antes de chegarmos até aqui. Agora estou começando a me preocupar. Ele pegou uma adaga no cinto e passou a lâmina na mão exposta. Sangue escorreu do corte, cerrando o punho sobre o cálice de pedra. Alec deixou o sangue cair dentro dele. Sangue de Nephilim, disse. Deve funcionar como chave. As pálpebras do anjo de pedra se abriram. Por um instante, Clary quase esperou ver olhos encarando-a por entre as saliências de pedra, mas só havia mais granito. Um segundo depois, a grama aos pés do anjo começou a se dividir. Surgiu uma linha preta torta, rasgando o chão como uma cobra. Curvando-se para longe da estátua, Clary pulou para trás apressadamente, enquanto um buraco negro se abria a seus pés. Ela espiou dentro dele, e escadas continuavam além da sombra. Na última vez que estivera ali, a escuridão era iluminada em intervalos por tochas que clareavam os degraus, e agora havia apenas trevas. Tem alguma coisa errada, disse Clary. Nem Isabelle nem Alec pareceram inclinados a discutir. Clary pegou no bolso a pedra de luz enfeitiçada que Jace tinha lhe dado e a ergueu sobre a cabeça. Uma luz se espalhou através de seus dedos. Vamos. Alec pisou à frente dela. Eu vou na frente e você me segue. Isabelle, você fica atrás. Avançaram lentamente. Os sapatos molhados de Clary escorregavam pelos degraus envelhecidos. Ao pé da escada havia um túnel curto que se abria em um salão enorme. Um pomar de arcos brancos com pedras semipreciosas incrustadas. Fileiras de mausoléus acumulavam-se nas sombras como casas de cogumelos em um conto de fadas. O mais distante deles desaparecia na sombra. A luz enfeitiçada não era forte o suficiente para iluminar todo o salão. Alec olhou sombriamente pelas fileiras. Nunca pensei que fosse entrar na cidade do silêncio, disse ele, nem depois de morrer. Eu não falaria com tanta tristeza, disse Clary. O irmão Jeremiah me contou o que fazem com seus mortos. Queimam e usam quase todas as cinzas para fazer o mármore da cidade. O sangue e os ossos de assassinos de demônios são, em si, uma proteção forte contra o mal. Mesmo na morte, a clave serve à causa. Uf, bufou Isabelle. É considerado uma honra. Além disso, até parece que vocês mundanos não queimam seus mortos. Isso não torna a coisa menos arrepiante, pensou Clary. O cheiro de cinzas e fumaça pairava pesado no ar, familiar a ela da última vez que tinha estado ali. Mas havia mais alguma coisa sob aqueles odores, um aroma mais pesado e mais espesso, como fruta apodrecida. Franzindo o senho como se também sentisse o cheiro, Alec pegou uma das lâminas de anjo do cinto de armas. Aratiel.
sussurrou, e o brilho da lâmina se uniu à luz enfeitiçada de Clary na hora em que encontravam a segunda escadaria e desciam em uma escuridão ainda mais densa. A luz pulsava na mão de Clary como uma estrela morrendo, e ela se perguntou se elas descarregavam como lanternas com pilhas acabando. Esperava que não. A ideia de estar imersa em total escuridão naquele lugar, arrepiante, a encheu de um terror visceral. O cheiro de fruta podre aumentou quando chegaram ao fim da escadaria e se viram em outro túnel longo que se abria em um pavilhão cercado por pináculos de ossos esculpidos. Um pavilhão do qual Clary se lembrava muito bem. Estrelas prateadas incrustadas deixavam o chão brilhante como confete precioso. No centro do pavilhão havia uma mesa preta. Um fluido escuro formava uma poça na superfície lisa e gotejava pelo chão em riachos. Quando Clary se pusera diante do conselho de irmãos, havia uma espada de prata e aparência pesada pendurada atrás da mesa na parede. A espada não estava lá agora. No lugar dela havia besuntado na parede um leque escarlate. — Isso é sangue? Sussurrou Isabelle. Ela não parecia assustada, apenas espantada. — Parece que sim. Os olhos de Alec examinaram a sala. As sombras eram grossas como tinta e pareciam cheias de movimentos. Ele agarrava a lâmina serafim com firmeza. — O que pode ter acontecido? Disse Isabelle. Os irmãos do silêncio achou que fossem indestrutíveis. Achei assim. A voz dela parou quando Clary se virou, a pedra de luz enfeitiçada em sua mão capturando sombras estranhas entre os pináculos. Cada uma tinha uma forma mais estranha que a outra. Ela desejou que a pedra brilhasse mais forte e ela o fez, projetando um raio de luminosidade à distância. Perfurado em um dos pináculos, como uma minhoca em um gancho, estava o corpo morto de um irmão do silêncio. Mãos como laços ensanguentados pendiam pouco acima do chão de mármore. O pescoço dele parecia quebrado. Havia uma piscina de sangue sob o corpo, coagulado e preto à luz da pedra. Isabelle engasgou-se. — Alec, você está vendo? — Estou. A voz dele era severa. — Já vi coisa pior. É com Jace que estou preocupado. Isabelle avançou e tocou a mesa preta de basalto, passando levemente os dedos na superfície. — Esse sangue está quase fresco. O que quer que tenha acontecido não foi há muito tempo. Alec foi na direção do corpo empalado. Havia rastros saindo da piscina de sangue no chão. — Pegadas, disse ele. Alguém correndo. Alec indicou com a mão curvada que as meninas deveriam segui-lo. Elas obedeceram e Isabelle parou apenas para limpar as mãos sujas de sangue nas proteções de couro das pernas. O rastro das pegadas saía do pavilhão e seguia por um túnel estreito, desaparecendo na escuridão. Quando Alec parou, olhando ao redor, Clary ultrapassou impaciente, deixando a pedra iluminar o caminho branco prateado à frente deles. Ela podia ver um conjunto de portas duplas no fim do túnel. Estavam entreabertas. Jace. De alguma forma podia senti-lo. Sabia que estava perto. Partiu em uma quase corrida, as botas fazendo barulho contra o chão duro. Ouviu Isabelle gritar atrás dela, e em seguida ela e Alec também estavam correndo atrás de Clary. Ela atravessou as portas no fim do salão e se viu em uma larga sala de pedra, bifurcada por uma fileira de metal enfiada profundamente no chão. Clary conseguiu identificar uma forma caída do outro lado das barras. Logo à frente da cela estava o corpo de um irmão do silêncio. Clary soube imediatamente que ele estava morto. A maneira como estava deitado, como uma boneca cujas juntas tinham sido torcidas para o lado errado até quebrarem. A túnica cor de pergaminho estava dilacerada, o rosto cheio de cicatrizes, contorcido em uma expressão de puro terror, ainda era reconhecível. Era o irmão Jeremiah. Ela passou pelo corpo e foi até a porta da cela. Era feito de barras com pouco espaço entre si e tinha dobradiças em um dos lados. Não parecia haver tranca nem maçaneta que ela pudesse puxar. Ouviu Alec atrás dela dizer seu nome, mas sua atenção não estava voltada para ele, e sim para a porta. Era claro que não havia uma maneira visível de abri-la, percebeu. Os irmãos não lidavam com o que era visível, mas com o que não era. Segurando a pedra em uma das mãos, ela procurou a estela da mãe com a outra. Do outro lado das barras veio um barulho, uma espécie de sussurro ou engasgo abafado. Ela não sabia ao certo o que, mas reconheceu a fonte. Jace.
Atacou a porta com a ponta da estela, tentando manter o símbolo de abertura na cabeça quando ainda estava surgindo, preto e entalhado contra o metal duro. O Electron chiou onde a estela o tocou. Abra! Ordenou para a porta. Abra! 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 Um ruído como tecido rasgando atravessou o recinto. Clary ouviu Isabelle gritar quando as dobradiças explodiram e a porta caiu para dentro da cela como uma ponte levadiça. Clary podia ouvir outros barulhos, metal raspando em metal, um som alto como um punhado de pedras sendo lançadas. Mergulhou para dentro da cela, equilibrando-se sobre a porta caída. A luz enfeitiçada preencheu a pequena sala, deixando-a tão iluminada quanto o dia. Ela mal percebeu as fileiras de algemas, todas de metais diversos, ouro, prata, aço e ferro. Se soltarem das paredes e caírem no chão de pedra. Estava com os olhos fixos na figura caída no canto. Podia ver o cabelo brilhante, a mão esticada, a algema solta a alguma distância. Os pulsos estavam expostos e ensanguentados, a pele marcada com terríveis hematomas. Clary se ajoelhou, deixando a estela de lado, e o virou gentilmente. Era Jace. Havia outro hematoma na bochecha dele e o rosto estava muito branco, mas ela conseguia ver o movimento sob as pálpebras. Uma veia pulsava na garganta. Ele estava vivo. O alívio invadiu como uma onda quente, desfazendo as cordas de tensão que a tinham segurado por todo aquele tempo. A pedra caiu no chão ao lado dela, onde continuou brilhando. Ela afastou o cabelo da testa de Jace com uma ternura que não sabia que tinha. Nunca tivera irmãos, nem irmãs, nem mesmo primos. Nunca estivera em uma situação que envolvesse fazer curativos, beijar joelhos ralados ou cuidar de alguém. Contudo, não tinha problema em sentir essa ternura por Jace, pensou, sem querer afastar as mãos mesmo enquanto as pálpebras de Jace tremiam e ele resmungava. Era irmão dela, por que não deveria se importar com o que acontecesse a ele? Jace abriu os olhos. As pupilas estavam enormes, dilatadas. Talvez tivesse batido a cabeça. Fixou os olhos nela com um olhar de assombro confuso. Clary, disse, o que você está fazendo aqui? Vim encontrar você, disse ela, porque era verdade. O rosto de Jace se contorceu. Você está mesmo aqui? Eu não estou morto? Estou? Não, ela respondeu acariciando a lateral do osso dele. Você desmaiou, só isso, e provavelmente bateu a cabeça também. Ele levantou a mão para cobrir a dela que estava em sua bochecha. Valeu a pena, disse com uma voz tão baixa que ela não teve certeza sobre o que ele dissera afinal. O que está acontecendo? Era Alec, baixando a cabeça para passar pela entrada. Clary retirou a mão e em seguida se repreendeu silenciosamente. Não estava fazendo nada de errado. Jace lutou para conseguir se sentar. Estava com o rosto cinzento e na camisa havia respingos de sangue. A expressão de Alec era de preocupação. Você está bem? Perguntou, se ajoelhando. O que aconteceu? Consegue se lembrar? Jace levantou a mão que não estava machucada. Uma pergunta de cada vez, Alec. A minha cabeça parece que vai explodir. Quem fez isso com você? Isabelle parecia espantada e furiosa ao mesmo tempo. Ninguém fez nada comigo. Eu mesmo fiz tentando me livrar das algemas. Jace olhou para o pulso. Parecia que ele tinha raspado quase toda a pele, então franziu o senho. Aqui? Clary e Alec disseram ao mesmo tempo, ambos se esticando para pegar a mão dele. Os olhares se encontraram e Clary retirou a mão primeiro. Alec pegou o pulso de Jace e sacou a estela. Com alguns movimentos rápidos, desenhou um Iratze, uma marca de cura, logo abaixo da faixa de pele ensanguentada. Obrigado, agradeceu Jace. A parte machucada do pulso já estava começando a se curar. O irmão Jeremiah está morto, disse Clary. Eu sei, dispensando a ajuda oferecida por Alec. Jace se levantou e ficou de pé, usando a parede como apoio. Ele foi assassinado. Os irmãos do silêncio mataram uns aos outros? Perguntou Isabelle. Não entendo por que eles fariam uma coisa dessas. Não fizeram, disse Jace. Alguma coisa os matou. Não sei o quê. Um espasmo de dor contorceu o rosto dele. A minha cabeça... Talvez devêssemos ir, disse Clary nervosa, antes que o que quer que os tenha matado... Venha nos pegar? Completou Jace. Ele olhou para a camisa ensanguentada e para a mão ferida. Acho que já foi embora, mas suponho que ele ainda poderia trazer de volta. Quem poderia trazer o quê de volta? Perguntou Alec, mas Jace não disse nada. Seu rosto tinha ido de cinza a branco como papel. Alec o segurou quando ele começou a deslizar pela parede. Jace. Estou bem. Jace protestou, mas agarrou a manga de Alec com força.
Eu consigo me levantar. Para mim parece que você está usando a parede para se manter de pé. Não é a minha definição de levantar. Isso significa se apoiar, Jace disse a ele. Se apoiar vem logo antes de se levantar. Parem de brigar, repreendeu Isabelle, chutando uma tocha apagada para fora do caminho. Temos que sair daqui. Se há alguma coisa forte o suficiente para matar os irmãos do silêncio, pode acabar conosco brincando. Izzy tem razão, é melhor irmos. Clary pegou a pedra e se levantou. Jace, você consegue andar? Ele pode se apoiar em mim. Alec colocou o braço de Jace sobre o próprio ombro. Jace se apoiou nele completamente. Vamos, disse Alec gentilmente. A gente conserta você lá fora. Lentamente foram para a porta da cela, onde Jace parou, olhando para a figura do irmão Jeremiah caída e curvada no chão. Isabelle se ajoelhou e puxou o capuz marrom de lã do irmão do silêncio para cobrir o rosto contorcido. Quando se levantou, todos os rostos estavam sérios. Nunca vi um irmão do silêncio com medo, disse Alec. Não achei que fosse possível sentirem medo. Todo mundo sente medo. Jace ainda estava muito pálido e, apesar de estar apoiando a mão ferida contra o peito, Clary não achava que fosse por causa da dor física. Ele parecia distante, como se tivesse se recolhido em si mesmo, escondendo-se de alguma coisa. Eles refizeram os passos pelos corredores escuros e subiram os degraus estreitos que levavam até o pavilhão das estrelas falantes. Quando chegaram a ele, Clary notou o forte cheiro de sangue e de queimado que não tinha percebido ao passar por ali antes. Apoiado em Alec, Jace olhou em volta com uma mistura de horror e confusão no rosto. Clary viu que ele estava olhando para a parede oposta, onde havia sangue respingado. Jace, não olhe, disse ela. Em seguida se sentiu tola, afinal de contas, ele era um caçador de demônios. Já tinha visto coisas piores. Ele balançou a cabeça. Alguma coisa parece errada. Tudo parece errado aqui. Alec inclinou a cabeça na direção da floresta de arcos que levava para longe do pavilhão. É o caminho mais rápido para fora desse lugar. Vamos! Não falaram muito enquanto faziam o caminho de volta pela cidade dos ossos. Cada sombra parecia ondular, como se na escuridão houvesse criaturas esperando para saltar sobre eles. Isabelle estava sussurrando alguma coisa sob a respiração. Apesar de Clary não conseguir ouvir as palavras em si, parecia outra língua, algo antigo, latim talvez. Quando chegaram às escadas que levavam para fora da cidade, Clary soltou um suspiro silencioso de alívio. A cidade dos ossos podia ter sido belíssima um dia, mas era assustadora agora. Quando chegaram ao último lance de degraus, a luz agrediu seus olhos, fazendo com que ela gritasse de surpresa. Podia ver fracamente a estátua do anjo no alto da escadaria, iluminada por trás com uma luz dourada brilhante, clara como o dia. Clary olhou em volta para os outros que pareciam tão confusos quanto ela. O sol não pode ter nascido já, pode? Murmurou Isabelle. Quanto tempo ficamos lá embaixo? Alec verificou o relógio. Não muito. Jace murmurou alguma coisa, baixa demais para que mais alguém escutasse. Alec se abaixou para ouvir. O que você disse? Luz enfeitiçada, disse Jace, dessa vez mais alto. Isabelle se apressou para o alto das escadas, Clary atrás dela e Alec logo atrás das duas, se esforçando para carregar Jace para cima. Quando chegou ao topo, Isabelle parou repentinamente, como se tivesse congelado. Clary gritou por ela, que não se moveu. No instante seguinte, Clary estava a seu lado e foi sua vez de olhar em volta, embasbacada. O jardim estava cheio de caçadores de sombras. 20, talvez 30, vestindo roupas escuras de caça, tatuados com marcas, cada um segurando uma pedra de luz enfeitiçada, brilhante. À frente do grupo estava Maryse, com a armadura negra de caçadores de sombra e uma capa com o capuz para trás. Atrás dela havia dúzias de estranhos homens e mulheres que Clary jamais havia visto, mas que tinham marcas dos Nephilim nos braços e rostos. Um deles, um homem bonito com pele de ébano, virou-se para encarar Clary e Isabelle, e ao lado delas, Jace e Alec, que tinham subido e estavam piscando diante da luz inesperada. Pelo anjo, disse o homem. Maryse já tinha gente lá embaixo. A boca de Maryse se abriu em um engasgo silencioso ao ver Isabelle. Em seguida, fechou-a, contraindo os lábios em uma linha fina esbranquiçada, como um traço desenhado com giz. Eu sei, Malik, disse ela. Esses são os meus filhos.